Olá, pessoal! Recapitulando, você já encontrou uma motivação, aquela roupa que está do lado de fora do seu guarda-roupa? Você já colocou o ambiente a seu favor, com aquelas frases motivadoras que a cada dia que você lê, que você olha, a cada momento, motiva você a perseverar no programa? Então agora nós vamos falar um pouquinho, de uma maneira racional, sobre o problema que é a gordura acumulada no seu corpo. Vamos começar falando sobre a glicose. O carboidrato, ele é a fonte da glicose que está circulando em excesso no seu corpo. Por que eu digo que a glicose está circulando em excesso no seu corpo? Quando existe um acúmulo de gordura, existe automaticamente uma resistência maior da célula em receber, em colocar para dentro essa glicose. Nós sabemos que a insulina é o hormônio responsável por carregar a glicose do sangue para dentro da célula. A insulina, ela chega na porta da célula, bate lá, e quando ela bate na porta da célula, ela está dizendo: tenho glicose para entrar. Só que quando você está acima do peso, existem muitas coisas circulando no seu sangue. O seu sangue fica mais denso. A gente, com um olhar clínico, já consegue entender isso. Então, quando a insulina chega até a célula, para que a glicose possa entrar, ela sinaliza, e o receptor de insulina que existe na célula, ele está bloqueado. Bloqueado por quê? Bloqueado pelo excesso de glicose, bloqueado pelo excesso de ácidos graxos livres que tem na corrente sanguínea de quem está com obesidade, bloqueado por excesso de citocinas pró-inflamatórias, porque a obesidade, a pessoa que é obesa, ela é um indivíduo inflamado, a gente sabe disso, é uma inflamação sistêmica no corpo da pessoa que é obesa. Então a glicose não consegue entrar para dentro da célula. Aí ela vai se acumulando em excesso na corrente sanguínea. E qual o problema disso? Vários são os problemas. Primeiro, se a glicose não entra, a glicose é a fonte primária para a energia do teu cérebro, por exemplo. Ela é a principal fonte, não só para o cérebro, mas se a glicose não entra, o indivíduo ele tende, apesar de estar obeso, sentir mais fome, porque ele não está produzindo energia, então ele se sente fadigado, cansado. E isso tudo apesar dele estar comendo muito, do sangue está cheio de glicose. Aí, como falta energia, o que o seu metabolismo faz? Vai lá, busca aminoácidos a partir da quebra de proteínas que fazem parte da sua massa magra. O seu fígado converte esses aminoácidos em energia, então você perde massa magra. Por outro lado, aumenta a quantidade de ácidos graxos livre na sua corrente sanguínea, conforme eu falei. Com esse sangue mais denso, por esse excesso de ácidos graxos livres, excesso de glicose circulante, dificulta o seu sangue fluir, além do que a inflamação que desperta citocinas pró-inflamatórias, ela agride o seu tecido epitelial e com isso a sua vasoconstrição e vasodilatação fica comprometida. Tudo isso vai fazer com que você se torne um indivíduo hipertenso. Então nós já falamos aqui de um colesterol elevado pelo excesso de ácidos graxos livres, de uma resistência à insulina, porque a insulina porque a glicose não consegue entrar na célula. Já falamos de uma hipertensão. O próximo passo é o comprometimento do seu sistema renal. Agora eu vou te falar mais uma coisa: envelhecer precocemente é algo que ninguém deseja, isso eu tenho certeza. Só que o excesso de glicose circulando livre na sua corrente sanguínea promove o envelhecimento precoce. Por quê? Porque essa glicose circulante ela vai se ligar a proteínas que têm funções importantes no seu corpo. Quer ver um exemplo
clássico. O diabético normalmente ele começa a ter a sua visão comprometida. Por quê? Porque a glicose se liga a uma proteína que tem uma função importante de lubrificar os olhos. E tem um detalhe, isso é um exemplo. A glicose ela vai se ligando a diversas proteínas que têm funções importantes dentro do teu organismo. E quando a glicose se liga a essa proteína, isso é um processo irreversível, não tem volta. Nem quando você emagrece, esse processo pode ser revertido. Então você vai perdendo proteínas que têm funções importantes no teu organismo e aí começam a aparecer diversos problemas de saúde. E um outro detalhe também muito importante, como o meio fica muito ácido, os seus ossos começam a perder cálcio, porque o cálcio vem para o meio sanguíneo para tentar equilibrar essa acidose. Então, além de tudo, você fica descalcificado. Alguém pode perguntar, então o que adianta eu emagrecer se existem proteínas importantes que já perderam sua função e esse processo não vai ser revertido? Você quer acelerar ainda mais esse processo? Então você biologicamente vai envelhecer mais rápido ainda. A sua idade biológica ela vai ficando muito mais avançada do que a sua idade cronológica. Então se você não interromper esse processo, o seu prejuízo ele só vai aumentando a cada dia. E conforme eu já falei, a inflamação que existe no corpo do indivíduo que está acima do peso é uma inflamação sistêmica. Ela alcança o seu sistema nervoso central, ela vai interferir no seu humor, essa inflamação vai interferir no seu comportamento, essa inflamação vai interferir na liberação de hormônios importantes e, além do que, o hormônio sacietógeno, aquele que vai fazer com que você se sinta saciado, também vai ter a sua liberação comprometida devido ao tecido adiposo que vai liberando citocinas inflamatórias. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A inflamação, ela é a raiz de diversas outras doenças. A glicose em excesso na sua corrente sanguínea é a fonte do envelhecimento precoce. Então, se você juntar essa cascata metabólica que existe no corpo do indivíduo que acumula gordura, é uma desgraça total. A principal fonte desse excesso de glicose, infelizmente, é aquilo que todo mundo mais gosta, que é o carboidrato. Esse carboidrato, ele é o vilão, você vai viver sem ele? De maneira nenhuma, é claro que não, você precisa de carboidrato, o seu metabolismo precisa, o seu cérebro precisa. Só que durante o programa, nós estamos alterando o seu metabolismo, nós estamos buscando tratar a desbiose que com certeza existe no seu intestino, nós estamos suprimindo o carboidrato que alimenta as bactérias patogênicas, nós estamos oferecendo fibras solúveis e insolúveis para as bactérias benéficas, para que elas possam recolonizar o seu intestino, porque grande parte desse processo todo começa no seu intestino, é lá que acontece a absorção dos nutrientes que você precisa. Sem tratar o intestino, não tem como tratar a obesidade. Sem tratar o intestino, não tem como tratar a depressão. Sem tratar o intestino, não tem como tratar a insônia. Então, nós estamos olhando para você como um todo. A gente não está preocupado apenas em colocar para você, come 2 colheres disso, come 2 colheres daquilo. A gente quer que você entenda, leve isso para a sua vida, esse conhecimento, porque ele é que te liberta. O conhecimento é que liberta você da dependência de um profissional de saúde. O conhecimento é que faz com que você seja o autor da sua história e, consequentemente, da sua saúde. Então, você entendendo que o papel do carboidrato é fornecer energia. Neste momento, você tem
estoque de energia no seu corpo, porque estoque de gordura é estoque de energia. Então nós estamos suprimindo o fornecimento de energia para reequilibrarmos o seu intestino, para que a gordura que está acumulada no seu corpo seja convertida em energia e assim você vai queimando a energia que está acumulada no seu corpo. Qual a forma de queimar? Se você praticar atividade física, você vai fazer o processo ser mais rápido. Se você ficar parado, você vai queimar energia, porque existe uma necessidade basal de energia no seu corpo, para o seu coração bater, para você respirar, mas você vai acelerar o processo se você fizer atividade física. Então a gente suprime um pouco o fornecimento de energia para que você possa queimar a energia que está acumulada no seu corpo em forma de gordura. Então quando você for comer, não agora, enquanto você está no programa, no futuro, que você colocar o seu prato, a sua refeição, o seu lanche da manhã, quando você olhar a porção de carboidrato, ela deve ser proporcional à necessidade que você tem. Você, à noite, antes de dormir, terminou todas as suas atividades, você vai preparar a sua comida, seja o seu jantar, o seu lanche, não importa o que. Aí você vai e coloca aquela porção enorme de carboidrato, puro carboidrato. Aí você pensa, o que o seu corpo vai fazer com essa energia à noite? Você vai dormir. Vai utilizar energia? Vai, mas muito pouco. Provavelmente não vai utilizar a energia que tem numa big porção de carboidrato. Então você tem que começar a ter esse discernimento, olhar para o carboidrato como fonte de energia. Se você não está precisando de tanta energia, para que consumir tanto carboidrato? Ele vai ser acumulado no seu corpo em forma de gordura. E quero que você preste atenção ao seguinte, aquela gordura que a gente acumula no corpo e você pega e amassa ela, aquela gordura ainda é tecido adiposo. Quando você vê aquela barriga mais dura, estufada, parecendo barriga de gravidez, aquela barriga já é um excesso de gordura muito grande em forma de, podemos dizer assim, gordura visceral, esteatose hepática. Você já deve ter ouvido essa palavra, que é gordura no fígado, é a gordura se acumulando nas vísceras, o que não quer dizer que naquela gordura mais mole também não tenha gordura acumulando nas vísceras. Tem também, mas quando você vê aquela barriga dura, parecendo barriga de grávida, ali com certeza tem esteatose hepática. Neste momento, o que nós vamos fazer é consumir a energia que está acumulada no seu corpo em forma de gordura. Nós não vamos fornecer mais energia para acumular mais gordura, nós vamos consumir essa que está aí. Então, por isso nós estamos com essa proposta de alimentação. E eu gostaria que você se comprometesse com o programa, se comprometa com o projeto, não pense em dieta, pense em um projeto de vida, em um plano de vida, em uma mudança radical de 360 graus. Não foque em dieta, foque em um plano, um projeto de vida. Para ajudar no seu comprometimento, fale para as pessoas, troque ideias, coloque no seu Facebook, diga que você está participando de um programa, de um projeto para mudança de vida, para reeducação alimentar, porque isso cria comprometimento da sua parte. A partir do momento que você fala disso, você se torna comprometido com isso e isso vai te ajudar no projeto. Para concluir, eu queria falar para vocês o seguinte, existem quatro perfis comportamentais. Esses quatro perfis, um perfil é dominante, o outro é influente, o outro é estável. Esse perfil, você conhecendo o seu perfil, se você tem um perfil dominante, se você tem um perfil influente, isso vai ajudar você a se comprometer e alcançar melhor sucesso dentro do projeto. Então eu vou estar colocando no grupo os 4 perfis comportamentais, a característica de cada um, para apenas ajudar você a se identificar com um deles, e aí você vai descobrir, se identificando com um deles, como é que você consegue obter maior êxito dentro do programa, tá bom? Eu vou estar colocando isso no grupo. Outra coisa que eu vou colocar no grupo, a proposta de alimentação dessa nova semana, vou colocar no grupo também. Aí vocês, lembrando, foco no processo,
buscando a motivação, o ambiente a seu favor, a roupa fora do guarda-roupa, e todos os que estão aqui vão alcançar o sucesso, eu tenho certeza disso. Basta você ter uma disposição mental para isso e você já é um vencedor. Falou, pessoal?